Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Tia Silvia falando. Espero que todo mundo esteja bem, conseguindo, dentro do possível, aproveitar esses nossos estudos. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa história da antiguidade, falando sobre a civilização que na história é considerada uma das mais representativas, que é Roma, tá? Nós já vimos aí a Grécia, né? Toda a riqueza desse território, toda a cultura que ela deixou para nós, né? Até de Olimpíada a teatro. Então vamos para Roma. Todo mundo já deve ter ouvido algum ditadozinho assim do tipo: quem tem boca vai a Roma, ou todos os caminhos levam a Roma. Tudo isso está ligado ao fato de que Roma chegou num certo período a ser assim, praticamente a Europa inteira, um pedaço da Ásia inteira, se duvidar fora de lá, estava sob o domínio de Roma, tá? Quando eu digo de domínio, gente, não é que Roma é uma cidade, tá lá, certo? É a capital da Itália. Mas os romanos dominaram o mundo praticamente inteiro pela força de seus exércitos e por suas estratégias administrativas. Mas, vamos voltar. Como foi que Roma surgiu? Como foi que Roma se tornou essa grande potência da antiguidade? É tanto que o fim do Império Romano, ele marca o fim da Idade Antiga, né? Para vocês verem como é historicamente importante. Então, essa parte do assunto sobre Roma, a gente é muito extensa. Nós vamos trabalhar em duas partes. Primeiro, do povoamento do território ali da Itália, da chamada Península Itálica, até o momento em que Roma é uma república, e na segunda parte nós vamos estudar a parte em que Roma muda sua configuração política para um império, certinho? Vamos lá. Primeiro vamos tratar do povoamento da Península Itálica, porque a península, aquele puxadinho no mapa, lembra? Que no caso da Itália tem aquele formato da botinha que a gente conhece. Vamos lá. Como é que rolou o povoamento da Península Itálica? Existem duas versões, né? Uma versão que é mítica, né? Um mito, todo mundo sabe. Mas para eles lá a mitologia era um negócio super importante. Essa versão ela influenciou inclusive decisões políticas, né, e ocorrências importantes. A versão mítica dizia que existiam dois irmãos, o Rômulo e o Remo, que aliás eu soube que eram filhos de uma rainha chamada Sílvia, tá? Olha eu na história. Esses dois irmãos, depois de terem, né, tido um problema, teriam sido abandonados pelos pais. Outra versão conta que não, que foi um tio deles que assassinou os pais deles. Eles teriam sido criados por uma loba, e aí quando eles se tornaram adultos, eles voltam a Roma, mas eles têm um conflito, um mata o outro, e aí o Rômulo matou o Remo e se tornou dominante daquele lugar e o primeiro rei. Essa é a versão mítica, mas ela conduziu muitas ações por ali. A versão científica, a versão histórica, né, estudada, comprovada, nos conta o seguinte: a Península Itálica ela foi povoada por vários elementos, por vários grupos diferentes que vieram de várias partes ali da Europa. Três grupos se destacaram. Na parte norte da península foram os etruscos. Na parte centro, os chamados italiotas. E na parte sul, gregos se instalaram por ali, tá? Esses povos aí, gente, eles tinham várias tribos vindo com eles, tá? Para dar um exemplo para vocês, ó, de italiotas veio o nome do território, né, que se forma depois, Itália, o nome do país. Entre esses grupos aí, por exemplo, tinha os latinos, que, por exemplo, foram aqueles que deram a predominância linguística. O latim se tornou a língua falada na maior parte do império. Então, vocês vão ver que Roma ela se forma de um aglomerado de povos e culturas diferentes, certinho? Desses povos aí, o que vai se destacar, vocês vão ver, são os etruscos. Aí a gente tem um mapa, ele não tá muito nítido, mas dá pra vocês entenderem, tá? Então, essa parte que tá de verde ali foi a parte dominada pelos etruscos, tá? A parte amarelinha ali no centro teria sido dominada pelos italiotas, enquanto essa parte ali de azul mais embaixo teria sido dominada pelos gregos, certinho? E aí vocês estão vendo outros povos lá em cima, ó, os celtas, lembra a história das bruxas, interessantíssima? Os venetos, os ilírios, aqueles povos ali da antiguidade. Observe um negocinho importante lá na pontinha da bota de verde, lá embaixo, cantinho esquerdo do mapa, Cartago.
cidade extremamente importante ali no continente africano, que era o ponto comercial de toda essa galera aí no mar Mediterrâneo. Todo mundo que navegava pelo Mediterrâneo tinha que dar uma paradinha em Cartago e ela vai ser motivo de muitos conflitos, tá bom? Rememorem isso lá na frente. Vamos para a história de Roma. Desses três povos, etruscos, italiotas e gregos, quem mais teve força, sobretudo força militar, para adentrar o restante do território e dominar os outros povos foram os etruscos, certinho? E aí, depois de um certo tempo, os etruscos dominaram não só a parte norte, se estenderam pelo centro e o sul da Itália. E os etruscos, então, vão formar uma confederação de cidades-estado. Tinha aquele tantão de cidade-estado e eles formam um modelo de confederação, tá? Características, então, desse período onde o território foi dominado pelos etruscos. Uma força militar muito grande que eles tinham. Isso vai ser característica de Roma até a parte do Império, até os tempos de Cristo depois. Um comércio forte ali no Mediterrâneo, vocês viram lá no mapa, a região do Mediterrâneo. Eles também viviam muito de minas de ferro e de cobre, que era extremamente caro e importante na época, além da agricultura que se praticava lá dentro do território, tá? Então, como eles estavam ali na beira do Mediterrâneo, fazer comércio era fácil, mas a agricultura também era forte e a mineração. Muito bem. Esses povos aí, os etruscos, eles vão impor sua cultura aos outros povos da chamada região do Lácio ali, certo? E vão formar a cidade de Roma, que vai se tornar capital, certo? E aí então eles tomam a decisão de implementar em todo o território da Península Itálica uma monarquia seguindo o modelo de monarquia que os etruscos já tinham, certinho? Vai ter a presença de um rei, mas não é aquele rei que governa sozinho, ele governa com a participação de outras assembleias de outros grupos. E uma característica interessante das monarquias etruscas é que os reis não tinham aquela transição hereditária, morre o pai, assume o filho, morria um, escolhia outro. Essa era uma situação à parte no modelo monárquico que se adotou em Roma. Então vocês vão ver que Roma vai ter 3 modelos políticos. Quando Roma é unificada, né, que no caso quando os etruscos dominam, ela vai ser uma monarquia, depois passa por uma fase republicana e só depois ela se torna um império, que aí é uma questão de modelo de mando e de território. Então vamos entender a Roma monárquica. Fases políticas então. Roma monarquia. Vocês vão ver, gente, que eu não coloquei nenhuma referência temporal, tá bom? Porque eu quero é que vocês compreendam o processo de transformação política e as características culturais, tá? Eu não quero que vocês se atenham a decorar datas, mas, para dar a vocês uma precisão, nós estamos aí em alguma coisa muito tempo antes de Cristo, certinho? Fixe-se nisso. Na monarquia romana, nós vamos ter uma sucessão de 7 reis, todos eles etruscos, mas detalhe, não eram reis hereditários, certinho? Morria um rei, os conselhos iam escolher um outro. Como é que se governava nessa monarquia romana? Existiam o rei, o senado, algumas assembleias e os comícios. Vocês vão ver um monte de nomes, gente, que a gente ouve muito falar na política mundial, na política brasileira, que surgem aí nessas organizações políticas de Roma. Olha aí, um deles, comício. Comício hoje em dia não é onde o político vai lá fazer sua propaganda. Comício em Roma era um pouquinho diferente, era uma reunião de cidadãos que tinham direito de participação política, que iam escolher alguém para lhes representar, tá? Então era uma monarquia sim, tinha um rei, mas digamos, ele era auxiliado por alguns outros grupos. Quais seriam? Senado, Assembleia e os comícios, tá? Na sucessão desses 7 reis etruscos, isso demorou um bocadinho de tempo, nós vamos ter uma característica que é o fortalecimento de um grupo social extremamente importante, que eram os patrícios. Quando esses patrícios vão se fortalecendo, eles começam a se tornar mais importantes, principalmente economicamente, do que os reis, e isso vai definir o fim da monarquia. Os patrícios e alguns outros cidadãos e alguns militares vão entender que o modelo monárquico não atendia mais às necessidades daquele território. Olha um outro termo interessante aí, quando a gente encontra hoje alguém, uma moça,
que a gente chama assim, que é tirada, né? Mais ou menos assim que todo mundo diz, fulano é uma patricinha. Patricinha é o rótulo que se dá para aquela pessoa que as pessoas julgam que é uma pessoa que não se esforça muito na vida e tem de tudo, né? O termo patricinha vem aí de Roma, ó. Patrícios era o nome dado à camada mais privilegiada economicamente lá em Roma, na época da monarquia e da república também. Então, muito bem, por movimentações dos patrícios, que era a galera mais rica, a monarquia vai ter fim. Era uma forma de que eles conseguissem dominar um pouco mais a política. E aí a gente entra na fase republicana de Roma. Ora, uma república como? É igual hoje? Vai lá a galera, todo mundo elege e escolhe seu presidente? Não exatamente. Vamos lembrar que tanto aí em Roma, assim como foi em Grécia e em outros lugares, a representação política não atingia todas as pessoas, né? Uma grande parte da população ficava de fora das decisões políticas por conta da hierarquia comum nesses lugares, que observava muito mais a condição econômica e a nacionalidade do que propriamente o direito de participar da vida pública. Então, o que era Roma na República, tá? Na República Romana, quem governava eram algumas instituições. Nós tínhamos o Senado e os comícios, um errinho de digitação ali. Então, o Senado e os comícios nomeavam os magistrados, certinho? Entre os magistrados, nós tínhamos como a magistratura magistratura é um cargo, tá certo, pessoal? A magistratura mais importante em Roma eram os cônsules. Então, quem governava, quem era representante maior eram os cônsules. Existiam dois. Então, o Senado e os comícios escolhiam dois cônsules. Era um jeito de que assim, era como se tivesse... Não era um presidente, não era esse o nome, gente, mas era como se fosse, para que um vigiasse o outro, certinho? E aí, esses dois cônsules governavam, obedecendo, é claro, também à vontade do Senado e dos comícios. Quem participava do Senado? Pessoas muito importantes. E dos comícios? Cidadãos romanos, que excluíam, por exemplo, escravos, estrangeiros, né? A maioria das pessoas era excluída desse processo de escolha, né? Do processo eletivo. Mas era bem interessante o modelo político de lá nesse momento. E aí vai acontecer o quê? Quem ocupava os postos de maior destaque no governo eram os patrícios, que era a galera rica, tá? Então, quem ocupava cargos importantes no Senado, nos comícios, né? E quase sempre quem era escolhido para ser cônsules eram pessoas do grupo social chamado de patrícios. Nesse momento da República, o que era a sociedade romana? Vamos entender agora quem eram os benditos patrícios. Patrícios eram pessoas que entendiam que eles eram descendentes dos fundadores de Roma. Lembra da versão mitológica lá, Rômulo e Remo? Ninguém sabe se tinha sentido isso que eles diziam. Se um dia existiu Rômulo e Remo, talvez existiu. Fato é que os patrícios diziam que eles eram descendentes diretos não, eles eram descendentes de Rômulo e de Remo, portanto, eles deveriam ter mais direitos políticos, econômicos, etc., lá na capital e na Roma inteirinha, certinho? Então, esses eram os patrícios. Aquela pequena parte de um pessoal rico e que acha que tem mais poder do que os outros. Depois dos patrícios, vinham os plebeus, galera, povão. Mas os plebeus estavam divididos, né, em alguns outros subgrupos. O principal deles era daqueles livres. Eram pessoas livres, eles não podiam ser escravizados, eles ocupavam, assim, profissões menos importantes, e é claro, eles também não tinham muito poder aquisitivo, né? Você também tem um profissional liberal, essa galera, só que eles não tinham força política. Depois de um certo tempo, os plebeus vão ganhar representantes na política, né? Tinha os chamados tribunos, né? Tinha tribuno de vários grupos. E tinha os tribunos da plebe, né? Que era a galera que representava os plebeus, mas eles quase nunca tinham suas reivindicações atendidas. Então, quem eram plebeus? Eram livres, porém não tinham força política e a maioria não tinha muito dinheiro. Depois vinham clientes. Quem eram clientes? Eles já tinham sido escravos um dia e conseguiram sua liberdade, ou então eles eram livres porque eram estrangeiros. Porém, clientes, pessoal, tanto ex-escravos como estrangeiros não tinham nenhum direito político, certinho? E quase todos eram muito pobres. Por último, o último grupo mais explorado, como era comum em todas as sociedades da antiguidade, escravos.
Quem era escravo em Roma? Prisioneiros de guerra, eles invadiram o território, dominaram, venceram. Algumas pessoas eram escolhidas para serem escravos, ou pessoas que estavam devendo, e aí a pessoa em Roma que não conseguia pagar a sua dívida podia se tornar escravo. E geralmente um escravo, tanto prisioneiro como devedor, sofria um tratamento bastante severo dos seus senhores, ok? Isso era a sociedade romana. Quem era o grupo mais importante? Quem ocupava os melhores cargos na república? Os patrícios. Cultura. A cultura romana é super interessante. A cultura romana ela era assim uma mistura de influências daqueles povos todos que ocuparam a Península Itálica no início. Então eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de influências culturais que eles tiveram. Ó, dos etruscos, por exemplo, eles herdaram a vida urbana. Era costume dos etruscos valorizarem mais a vida urbana do que a vida rural, diferente de outras civilizações daquela época, tá? Então a maior parte da galera de Roma vivia em cidades, não nas áreas rurais. A religiosidade dos romanos ela era uma mistura de costumes dos etruscos, que tinham negócio de ritual, de sacrifícios, um monte de coisa, e de costumes gregos. Lembra que a gente viu na mitologia grega, né? Os deuses que eles tinham? Então tem muitos deuses romanos que eram mais ou menos assim uma imitação dos deuses gregos. Então a religiosidade romana misturou esses elementos aí. Ah, vem cá, mas e Cristo? E a Igreja Católica? A Igreja Católica só vai aparecer em Roma na época do Império, pessoal, bem lá na frente, tá? Antes disso, Roma era predominantemente politeísta. Dos gregos, eles vão herdar também a parte da arte, muita coisa da matemática que eles usaram, e a arquitetura. Se vocês olharem as imagens de Roma, aquelas colunas redondas, os templos grandões, super parecido com a da Grécia. E uma coisa interessante que os romanos vão desenvolver é o alfabeto latino, que eles herdaram algumas coisas da fala e da escrita dos latinos, que foi um dos povos italiotas que viveram lá. É super interessante, gente, que depois que Roma vai dominar o mundo quase todo, né? A questão do latim, que era a língua que vai dominar Roma, ela vai dar origem a quase todas as línguas modernas que nós conhecemos. O latim não é uma língua falada mais hoje em dia, é considerado uma língua morta, mas ele deu origem a quase todas as línguas modernas que nós conhecemos. Quer ver um exemplo? Os romanos, eles dominaram, vou dar um exemplo aqui para vocês, eles dominaram Portugal, eles dominaram a França, eles dominaram o território da Inglaterra. A mistura do latim, que é a língua romana, com as línguas dos povos que viviam nesses lugares, quando foram dominadas, deram origem às línguas que nós conhecemos hoje. Então, por exemplo, toda a língua portuguesa que nós falamos tem origem no latim, tá? Quer ver um exemplo aqui para vocês? A palavra praça, né? Que é praça em português, point em inglês, point em francês. Todas vêm de uma origem latina comum. Vocês vão ver muita coisa semelhante nesse tipo. Seguindo, isso era uma parte da característica cultural de Roma. Imagenzinha para vocês verem aí, por exemplo, ó, esse modelo de arquitetura, isso é uma ruína lá de uma parte de Roma, para vocês verem que eles imitavam muito a construção no modelo grego, ok? O que era a economia romana nessa época da República? Uma necessidade muito grande da terra para produzir a agricultura, todo mundo precisava da agricultura, e os produtos comercializados quase sempre vinham da agricultura, tá? Por conta de que a Roma estava em constante crescimento, eles necessitavam de terra, e pela forma como eles organizavam sua sociedade, né, patrícios em geral não trabalhavam em funções braçais, tá? Em sociologia vocês viram isso, para eles trabalho era ligado a castigo, então só quem trabalhava era escravo. Eles tinham a necessidade crescente de ter escravos cada vez mais para dar conta de trabalhar nas terras. Essa necessidade de escravos levou os romanos a entrar no processo de expansão territorial. Temos que dominar mais terras para aprisionar pessoas e ter mais escravos para garantir o nosso trabalho. O que vai acontecer? Essa necessidade de dominar terras para os romanos vai levá-los a uma série de conflitos, tá? Entramos nessa parte aí da República, que são as guerras e as disputas políticas. Veja só. Lembra que nós vimos lá no mapa, cidade de Cartago, lá embaixo, continente africano, que era uma cidade, um entreposto comercial importante.
Roma vai entrar numa guerra contra Cartago, as chamadas Guerras Púnicas, porque guerras foram vários conflitos durante vários anos. Alguns vencidos por Cartago, outros, maioria, vencidos por Roma. As estratégias vão ser diferentes de como entrar, como brigar, enfim. Por que uma guerra contra Cartago? Vencer Cartago, dominar a cidade de Cartago, significava dominar todo o comércio do Mediterrâneo. Esse era o grande objetivo dos romanos nesse momento. Então, quando Roma vence Cartago, domina a cidade de Cartago nas Guerras Púnicas, quem são as figuras que vão se tornar, tipo, mega importantes em Roma? Os militares, os generais. Então, tipo assim, olha, eles agora são os grandes poderosos maiorais. Quando os militares se fortalecem depois das guerras, eles vão começar a exigir, digamos assim, melhores postos, maior poder, ganhar terra, participar mais da política, tudo isso. Uma outra consequência das guerras, além do fortalecimento dos militares, vai ser o aumento das desigualdades, pessoal. Porque muitos militares vão começar a ganhar terra, a condição da população pobre vai piorar, porque muitos vão perder suas terras por dívidas, tá? E a desigualdade, então, dentro do império, que nós não estamos no império ainda, a desigualdade em Roma, no território todo, vai se tornar cada vez maior. Isso vai levar os plebeus a começarem os protestos, umas manifestações para tentarem dar uma melhorada na sua condição. Resumindo, quem tinha boa condição em Roma? Militares e patrícios. Todos os militares eram patrícios. Disputas, o que vai rolar? Surge uma nobreza. O que é uma nobreza? Um pessoal que vai se tornar enriquecido com as guerras, porque ganham terra. A maioria dessa nobreza eram militares, né? Generais que vão ganhar terras. E pessoas que, por conta do endividamento dos plebeus, vão se tornar donos de grandes propriedades. O que vai acontecer? Essa nobreza vai entender o quê? Bom, nós temos a riqueza, agora nós queremos ter o poder político. Vão surgir novos protestos dos plebeus, e aí nesses protestos vão se destacar dois irmãos, o Tibério e o Caio Graco. Eles vão ser os primeiros na história da humanidade a falar de reforma agrária, distribuir terras improdutivas a quem não tem, tá? São os protestos mais importantes dos plebeus ali. E aí, juntando uma nobreza que surge, que fica rica, plebeus insatisfeitos, o modelo republicano vai começar a ser questionado, e com a ideia de controlar os ânimos, de evitar os protestos que estavam cada dia mais crescentes, vai surgir a ideia de transformar a República Romana em um triunvirato, um trio de generais que passaria a governar com a ajuda dos conselhos. Então teve em Roma, se não me engano, 3 triunviratos, até que no terceiro, um dos generais vai aplicar um golpe, que foi o Otávio Augusto, e se declarar primeiro imperador romano. Roma sai então do modelo republicano, com 3 representantes, e vai se tornar um império. Todo o território mandado por um camarada só. Isso aí então foi a organização de Roma durante a sua república. A próxima parte será o Império Romano, que é a parte mais interessante do assunto, que é quando Roma domina o mundo praticamente todo. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Abraço para vocês.